Vargas pode ser interpretada sob diferentes ângulos, mas uma característica é inquestionável: o gosto pela política. O homem que era o grande condutor das massas, queria conduzir os brasileiros, os trabalhadores brasileiros ao seu destino histórico, esse mesmo homem que era amado, né, pelas leis trabalhistas, era também profundamente odiado por tudo o que ele representava. Nasceu em São Borja, no Rio Grande do Sul, em 1882 e se formou na Faculdade de Direito de Porto Alegre. O primeiro cargo político veio em 1909, quando foi eleito deputado estadual. Também ocupou os cargos de deputado federal, ministro da Fazenda e governador do Rio Grande do Sul. Comandou o movimento revolucionário de 1930, que pôs fim à República Velha, período em que as elites de São Paulo e de Minas Gerais se revezavam no poder. Assumiu a presidência em caráter provisório, dando início à chamada Era Vargas, que duraria 15 anos. O primeiro mandato como chefe do governo provisório durou 4 anos. O período foi marcado pela reorganização política do país, com a criação de ministérios como do Trabalho, Indústria e Comércio e da Educação e Saúde. Todo o período do governo provisório, Vargas vai atuar exatamente no sentido de centralizar o poder, né? De tirar poder dos estados, dos diferentes estados da federação, fortalecer o poder central, né? O poder executivo, encarnado na sua pessoa, né? No sentido também de modernizar o aparelho de Estado. Em 1934, foi eleito presidente da República pela Assembleia Nacional Constituinte e promulgou a Constituição de 34, pioneira na concessão de direitos, como o voto secreto, o voto feminino, o ensino primário obrigatório, a proibição do trabalho infantil e a criação da Justiça do Trabalho. Mas a fase democrática não durou muito. Com o argumento de que os comunistas queriam tomar o poder, Getúlio Vargas derrubou a própria Constituição que tinha promulgado e implantou a primeira ditadura do Brasil entre 1937 e 1945, período que ficou conhecido como Estado Novo. O golpe foi anunciado em um pronunciamento em rede nacional de rádio. Quando as competições políticas ameaçam degenerar em guerra civil, é sinal de que o regime constitucional perdeu o seu valor prático. Depois do anúncio, foi outorgada uma nova Constituição que centralizava os poderes nas mãos do presidente e incluía rigorosas leis de censura. Criou o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, para controlar e censurar manifestações contrárias ao governo. Intensificou a repressão não só contra os comunistas, mas também contra os opositores do governo. Milhares de pessoas foram presas em todo o país. Deportou para a Alemanha, que era governada por Hitler, a judia Olga Benário, mulher do líder comunista Luiz Carlos Prestes. Olga estava grávida de 7 meses e morreu em um campo de concentração depois que a filha nasceu. Por outro lado, Getúlio buscava o apoio das massas e usou o estádio do Vasco, na zona norte do Rio, para os discursos durante toda a década de 1940. Foi aqui que anunciou, em 1943, a consolidação das leis trabalhistas, que regem as relações de trabalho até hoje no Brasil, criando, entre outros benefícios, o salário mínimo, o 13º e as férias remuneradas. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Em 1939, com o início da Segunda Guerra Mundial, uma importante questão política orientou os últimos anos do Estado Novo. Os Estados Unidos conquistaram o apoio do Brasil contra os países do eixo, Alemanha, Itália e Japão. O acordo incluía um empréstimo de 20 milhões de dólares para a implantação e a modernização do projeto siderúrgico brasileiro. A decisão foi fundamental para a criação da Companhia Vale do Rio Doce e da Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN. O apoio americano a Vargas não é tão claro assim, porque Volta Redonda só foi arrancada a força, né? Uma coisa clara é, ele navegou na fratura das potências, tirando vantagem daqui para lá. Ele fez uma política externa
de interesse brasileiro, isso é inquestionável. O fim da Segunda Guerra tornou o governo Vargas fragilizado. Crescia o movimento pela redemocratização do país e o gaúcho se viu forçado a convocar uma Assembleia Nacional Constituinte e a marcar novas eleições. Em 29 de outubro de 1945, foi deposto por um movimento militar liderado por generais do próprio ministério. Chegava o fim da era Vargas, mas não o fim de Getúlio. Retornarei às atividades de simples cidadão, recolhendo minha atividade privada.